A gente conversou ontem com a Guirri Talento aqui no programa em torno das ações da Polícia Rodoviária Federal. A Guirri trazendo hoje o destaque de que a Polícia Federal apontou vínculos entre a investigação sobre o plano do golpe do ex-presidente Jair Bolsonaro e as operações da Polícia Rodoviária Federal, que a gente acompanhou lá em 2022, tentando impedir os eleitores do Nordeste de votarem no segundo turno. Essa conexão foi descrita no relatório final do inquérito que indiciou o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e também o ex-diretor da PRF, Silvinei Vasquez. No documento, a Polícia Federal afirma que os atos aqui descritos podem ser interpretados como parte da tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e parte, sim, ali da tentativa de golpe de Estado. Esse relatório foi enviado no mês passado para o STF. O procurador-geral da República, o Paulo Gonet, deve analisar o material em conjunto, então, com as investigações do plano de golpe. Aqui, Josias, numa linha que entra naqueles núcleos que a gente viu, né, durante a investigação do inquérito do golpe. Seria essa movimentação da PRF, então, mais um núcleo a ser investigado? Pois é, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ao protelar os indiciamentos ou a análise dos indiciamentos feitos pela Polícia Federal contra o Bolsonaro e os seus cúmplices, ele se meteu numa enrascada, porque ele agora precisa analisar todos os indiciamentos nessa perspectiva de, eventualmente, consolidá-los numa única denúncia. Isso pode beneficiar o Bolsonaro em vez de prejudicá-lo, porque o argumento é: não, fazendo uma denúncia só, ela se torna mais sólida. A acusação, com todos os seus meandros, ela se torna mais sólida. Ocorre que pode ser, ninguém tem dúvida quanto à precariedade da situação do Bolsonaro, mas pode ser menos pior para ele enfrentar uma denúncia só do que várias denúncias, uma sobre a falsificação de vacinas, outra sobre a tentativa de vender joias pertencentes à República, outra sobre essa malfeitoria eleitoral que tentou ali evitar a chegada dos eleitores do Nordeste às urnas no segundo turno, e, finalmente, o inquérito mais encrespado, mais complicado, que é o da tentativa de golpe, né? Então, várias denúncias talvez deixassem o Bolsonaro numa situação mais delicada do que tudo isso reunido numa denúncia só, né? Mas é preciso aguardar para ver o que o procurador vai fazer. Agora, concretamente, quando o bolsonarismo imagina que todo o mal já foi feito, a Polícia Federal esclarece que há males. Esse inquérito sobre a ação da Polícia Rodoviária Federal na eleição, que vem para pior. Descobriu-se o elo dessa malfeitoria com a tentativa de golpe. Então, é muito sólida a percepção, inclusive entre os bolsonaristas, de que o Bolsonaro está enrolado, que é incontornável uma condenação criminal ou algumas condenações criminais, dependendo dos procedimentos ou do procedimento que o Procurador-Geral resolva adotar, né? Mas ninguém tem muita dúvida de que o Bolsonaro será condenado pelo Supremo Tribunal Federal. É uma questão de tempo, né? Os próprios bolsonaristas estão trabalhando com essa perspectiva, né? E a cada novo passo que a Polícia Federal dá, e este é um passo seminovo, nós estamos descobrindo agora, mas, em verdade, a Polícia Federal já havia remetido essas conclusões ao Supremo e à Procuradoria-Geral há mais tempo, né? Mas a cada movimentação que se descobre, verifica-se que a situação do Bolsonaro se complica um pouquinho mais, né? Já está bastante complicada, se tornou ainda mais complexa o trabalho, mais complexo o trabalho da defesa do Bolsonaro. Tornou-se um personagem, por assim dizer, indefensável mesmo. E você, Sakamoto, como é que viu esse elo apontado aí pela Polícia Federal e essa possibilidade da denúncia única nesse sentido? O que a Polícia Federal está colocando é a Polícia Rodoviária Federal como uma espécie de comissão de frente
desta agremiação carnavalesca que foi a tentativa de golpe bolsonarista. É claro que, se a gente remontar na história do governo Bolsonaro, as movimentações para desacreditar o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, que eram peças importantes para o questionamento futuro das eleições, como todo mundo cantou a bola desde o início do governo, estava lá. Ou seja, desde o dia 1 do governo, o governo Bolsonaro tentava sequestrar instituições de fiscalização, de controle, de monitoramento policiais para estarem perto dele e, dessa forma, garantirem que, quando ele precisasse, elas estariam lá. Né? Então, quem não entrou nesse sequestro, que não foi sequestrado ou nem pôde, nem topou um acordo como o Congresso Nacional topou, acabou sendo atacado, que é o caso do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, né? Só que o que acontece é que o Bolsonaro conseguiu sequestrar muitas instituições no meio do caminho, e uma delas foi a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Federal não conseguiu ser sequestrada, a PRF, a cúpula sobre Silvinei Vasquez foi sequestrada, né, acabou se transformando em muitos sentidos em guarda política do governo, né, topou vir a público, digamos assim, no dia 30 de outubro de 2022, para publicamente fazer a primeira peça desse quebra-cabeça da tentativa de golpe de Estado, né? Apesar de já ter tido todas aquelas ações do governo antes para desacreditar a justiça, né, de uma maneira geral, e permitir o golpe, como mesmo coloca a Polícia Federal ao relatar os seus núcleos, foi com o bloqueio das rodovias, principalmente do Nordeste, principalmente de locais onde você tinha grande afluxo de eleitorado de petistas no primeiro turno, esses bloqueios no segundo turno, é claro que foi com eles que a ação golpista veio à rua, abriu o seu bloco, né, na rua, né? Então faz muito sentido, na minha avaliação, que seja conectado esses processos. A gente tem que encarar todas essas ações golpistas, né, não como ações pontuais desconectadas, né? Eu sei que isso acaba, e tem muitos juristas, né, acho que até o professor Walter Maroff já tinha comentado sobre isso, tem muitos juristas que criticam unificar esses processos, porque pode acabar afetando, né, o julgamento, porque seria melhor a punição por cada um deles individualmente, não por um bloco só, mas eles fazem parte de um bloco só, né? Eu entendo a preocupação jurídica, mas eles fazem parte de um bloco só. É uma grande tentativa de golpe, né? A gente teve o abre-alas, né, a comissão de frente, o abre-alas, com a Polícia Rodoviária Federal bloqueando e impedindo eleitores de Lula de irem votar, e lá atrás, fechando o desfile do bloco golpista de Jair Bolsonaro, tivemos o 8 de janeiro de 2023. Abre com o bloqueio de rodovias, fecha com a invasão e a depredação da sede dos três poderes. Tá com o pé ali no carnaval, hein, Sakamoto? Mas dentro desse abre-alas até aqui... Sonhando com um bloco, né, que há de chegar. Mas a gente vendo até essa questão rapidinho, só para a gente continuar nisso, saca? Fica muito um sentimento de que as instituições são cada vez mais ali ligadas a essas pressões políticas, né? A gente lembra muito bem desse dia do 2022, eu inclusive estava aqui fazendo aquele esquenta para começo da cobertura eleitoral, antes da Fabiola entrar, e começaram a surgir aquelas imagens das ações da PRF. Como é que a gente consegue ver, de certa forma, um jeito de blindar até? A gente viu isso acontecendo tanto nos últimos tempos, de certa forma, de blindar as corporações, de alguma forma, do Estado, de tanta pressão política dos superiores. No caso aqui, a gente vendo ações mirando os diretores, e no caso, quem está ali praticando as ações em si está recebendo ordens, né? Para mim ou para o Josias? Para você, perdão, que eu jogo mais uma para o Josias. Perdão, desculpa, eu não tinha ouvido. Olha, Nath, o ministro Flávio Dino, quando assumiu, ele começou a tomar ações para tentar desbolsonarizar a Polícia Rodoviária Federal. Né? É claro que a investigação e depois o consequente indiciamento, denúncia e punição dos envolvidos é fundamental, exatamente porque quando a cúpula é punida, a base, isso manda uma ordem importante para a base, do tipo, olha, esse tipo de coisa não fica impune, tá? Quem não está querendo seguir dentro das 4 linhas da Constituição, para usar uma metáfora muito adotada pelo nosso ex, né, tá fora, porque não pode ter
Nenhum grupo político do Brasil pode se arvorar a ter uma polícia armada como sua guarda pretoriana. Então, a punição dos responsáveis, como Silvinei Vaz, como esses diretores e coordenadores, como relatou a Aguirre Talento ontem, parte disso. Mas não só. Quando você tem uma cúpula que passa uma ordem sobre como vai funcionar o sistema, isso vem e isso introjeta, isso entra na rotina, no dia a dia. Existe uma percepção, e muita gente fala de que essa bolsonarização da Polícia Rodoviária Federal durante a gestão de Bolsonaro acabou levando, desculpa a redundância, acabou levando a percepção por parte de membros da polícia que tinham uma inclinação a abraçar ideais e ideologias mais à extrema-direita, de que poderiam fazer tudo. E aí o que acontece? A gente tem bizarrices. Eu não estou conectando ao processo golpista, mas não dá para desconectar essa Polícia Rodoviária Federal bolsonarista do tecido que gerou a morte do Genivaldo. Vamos lembrar todos, né, e todos, o Genivaldo de Jesus, né, que no dia 25 de maio de 2022, em Sergipe, uma pessoa que tinha uma doença mental, que estava vindo numa moto sem capacete, foi parado pela Polícia Rodoviária Federal, demonstrou resistência, o pessoal avisou que ele tinha uma doença mental. O que eles fizeram? Pegaram o Genivaldo, meteram dentro do camburão, jogaram uma bomba lá dentro, transformaram aquilo numa câmara de gás, mataram o Genivaldo. Então, o que acontece? E aí depois, quando chega o governo Lula, quando chega o governo Flávio Dino, a gestão do Flávio Dino, esse pessoal é demitido da Polícia Rodoviária Federal e agora foi condenado por assassinato. Então, a demissão célere, né, claro, com direito à defesa, mas célere, né, que não se arraste, de quem cometer ilícitos acreditando que pode, exatamente porque está numa instituição que permite isso, é fundamental também. No caso do Genivaldo, foi fundamental. E, por fim, para terminar, regras, leis. O próprio ministro Lewandowski estava tentando, na verdade, tentou no texto lá que diz respeito lá da segurança pública, né, dentro do sistema de segurança pública, redefinir um pouco as ações da Polícia Rodoviária Federal, deixar claro o que ela pode, o que ela não pode fazer. Então, nessa história toda também as questões envolvendo o elo com o Bolsonaro, né, Josias? Você que trazia aqui as questões incontestáveis nessa discussão. Em entrevista recente, o ex-presidente, inclusive, comentando ali de como ele sonha todos os dias, de certa forma, com a sensação de que a Polícia Federal ia estar na porta dele ali. Freud explica, de alguma forma, um comentário rapidinho sobre isso, antes da gente virar aqui para a nossa pauta do Oscar. O Bolsonaro está vivendo a síndrome do que está por vir, né? Ele deu uma entrevista aí para um canal, para uma rádio, Auriverde Brasil, e ele pergunta a si mesmo, né? Como é que você acha que eu acordo todo dia? Aí ele responde, com a sensação da PF na porta. Aí diz, qual a acusação? Não interessa. Então está acontecendo com o Bolsonaro, é um fenômeno que é muito comum na política, né? O sujeito acha que é uma coisa, mas a sua reputação indica que ele virou outra coisa. Então, tem todos esses rolos envolvendo o Bolsonaro, né, da tentativa de vender joias até a tentativa de golpe, e a realidade está se impondo. Do ponto de vista jurídico, o Bolsonaro está jurado de morte pelas circunstâncias que ele criou. Não foram os inimigos, os adversários, não. Ele criou tudo isso que está infernizando a sua rotina hoje. E, politicamente, ele percorre aí a conjuntura como se estivesse cheio de vida. Então, ele fala nessa entrevista, ele falou sobre a próxima sucessão. Quem vai ser o cara da direita em 2026? Tem que ser o Jair Bolsonaro, diz ele, né? Então, diz que a eleição de 2026 não vai ser democrática se não tiver ele na cédula. E repete, né, que não vai apoiar ninguém, a não ser aos 45 do segundo tempo, quando já tiver claro que ele não vai ser candidato. Então, ele está prejudicando a própria direita bolsonarista, está derretendo junto com ele, porque ele está inelegível e ele impede a discussão de uma alternativa. Então, hoje, o futuro eleitoral do Bolsonaro cabe aí numa caixa de fósforo. E quando ele trava o debate sobre o pós-bolsonarismo, com essa inevitável construção de candidaturas alternativas, ele afunda um movimento político que ele fundou. E, em contrapartida, ele está como que estimulando uma articulação de um projeto conservador que se livre desse coquetel programático aí que inclui um moralismo bizonho, uma idolatria à ditadura militar, ódio à diversidade
e um desapreço pela liturgia democrática, né? A direita, a que tiver juízo ainda, tem que se dissociar do Bolsonaro, mas ele está vivendo essa ilusão, o medo da prisão e a ilusão de que politicamente será relevante em 2026. E a gente fecha esse bloco por aqui, Sakamoto e Josias, para a gente fazer aquela conexão lá com os Estados Unidos, a gente começando agora.